Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho das coberturas do RC, ou seja, responsabilidade civil. Primeiro, RC que deve ser analisado de uma forma bastante criteriosa em uma negociação do seguro condomínio, que é a responsabilidade civil operações. O que é esta cobertura? Suponhamos que um morador vá até a piscina e ele escorrega em alguma área de lodo ou aonde a faxineira acabou de fazer uma limpeza, esqueceu lá um sabão ou resíduo de detergente, alguma coisa. E esse morador, vamos colocar até, vamos agravar um pouquinho a coisa, o filho de um dos moradores passando pela piscina, escorrega, bate, faz um ferimento bastante sério na cabeça, vai para o hospital, tem que ficar internado, com isso vai ter despesa médica, vai ter despesa com o hospital, despesa com medicamentos, despesas em geral em um acidente provocado dentro de um condomínio. Se o pai dessa criança, que é um morador do condomínio, entrar com uma ação civil contra o condomínio, de uma maneira geral, vai ter que bancar a indenização, no mínimo, ressarcir todas as despesas ocorridas com o acidente desta pessoa. Então, a contratação do RC, operações do condomínio, ele tem esta cobertura garantida pela seguradora. Caso isso venha acontecer, diante de um acordo extrajudicial ou de um acordo, ou se não houver um acordo, a pessoa entrar com uma ação judicial contra o condomínio, a responsabilidade civil de operações do condomínio, que não deixa de ser uma empresa, um condomínio, porque ele tem o CNPJ, essa cobertura ela é bancada pela seguradora. A responsabilidade civil, o síndico, é outra cobertura de RC que pode ser contratada e deve ser contratada dentro de um seguro condomínio. Por quê? Suponhamos que nesse mesmo exemplo, a pessoa considera não o condomínio, mas sim o síndico como responsável de não ter protegido o seu filho dentro da área comum do condomínio. Ele pode entrar com uma ação contra o síndico e não contra o condomínio. Se entrar com uma ação contra o síndico deverá se proteger, ou seja, se defender judicialmente através de um advogado contra a ação possível, nessa possível ação do pai da criança dentro da área comum do condomínio. E a responsabilidade civil síndico ela é feita justamente para cobrir o síndico desses prejuízos causados. Ok? Então, também é uma cobertura bastante interessante para oferecer ao síndico. Responsabilidade civil de danos morais. Aqui do danos morais é algumas ofensas involuntárias, ou algum comentário involuntário, ou alguma, vamos dizer assim, alguma fofoca que venha causar danos morais, que afeta a imagem, a integridade moral de algum morador ou de algum visitante no condomínio. Então, se ele sofrer uma ação judicial, a responsabilidade civil de danos morais irá cobrir os prejuízos, inclusive com defesas judiciais da pessoa, no caso do síndico que provocou todo esse alvoroço, vamos dizer assim. Responsabilidade civil garagista. Veja bem, quando o síndico faz a contratação do seguro do condomínio, os veículos não estão garantidos. O seguro de veículos, eles têm os seguros próprios deles. Porém, ele pode contratar a responsabilidade civil garagista, que vai proteger danos causados aos veículos em função de quebra de algum objeto no veículo, o manobrista bater esse veículo, um condômino bater no outro carro, e tudo isso aí gerar ações para a reparação de danos materiais no veículo. Alguém pode ir lá riscar o carro, ou seja, qualquer prejuízo em carro. Então é muito importante a contratação da responsabilidade civil garagista para proteger possíveis ações contra o condomínio de danos causados aos veículos no estacionamento. Ok? Bem, responsabilidade civil de portões automáticos. É muito comum nos condomínios, de repente o motorista, espontaneamente, ou por um descuido, ele venha a bater no portão eletrônico, ou quebrar esse portão, ou quebrar a cancela, ou ele não enxergar, ou ele chegar tarde da noite cansado, ou seja, causar qualquer prejuízo no portão automático, ou o portão automático
causar um prejuízo no veículo do condômino, suponhamos que o veículo está entrando, né, o condômino está entrando, e eles baixam a cancela ou fecham o portão eletrônico e venha causar danos ao veículo do condômino. Quem vai pagar esse prejuízo? A contratação da responsabilidade civil de portões automáticos foi feita para esses casos, ok? Então, se tiver chancela, se tiver portões automáticos dentro do condomínio, é interessante discutir essa cobertura com o síndico, ok? Responsabilidade civil empregador. Caso algum funcionário sofra algum acidente dentro do condomínio e sofra, né, algum mal, alguma coisa, uma morte, uma invalidez, alguma coisa nesse sentido, e o condomínio ter que arcar com os prejuízos causados em função dos danos causados ao empregador, a responsabilidade civil do empregador, ela está dentro da pólice para essas eventualidades. Também é muito importante discutir esta cobertura com o síndico. Bem, nós falamos tudo sobre responsabilidade, né? Algumas coberturas de responsabilidade que podem e devem ser negociadas e contratadas e avaliadas dentro de um seguro condomínio. Existem também algumas coberturas acessórias que são oferecidas, que é o caso, por exemplo, de incêndio dos bens dos condôminos. Quando o condomínio contrata esta cobertura de incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, impacto de veículo terrestre, ele está pensando na propriedade do condomínio, ou seja, da estrutura dos imóveis, na estrutura das áreas comuns. Ela não está preocupada e não está fazendo cobertura para os bens comuns dos moradores dentro da sua residência. Ou seja, os danos elétricos do condomínio está cobrindo os danos elétricos dos apartamentos, das casas dentro do condomínio? É uma coisa para se questionar. Os bens, se porventura pegarem fogo, o valor que foi contratado pelo condomínio é suficiente para pagar todos os bens dentro de cada unidade? Se alguém entrar, um arrastão, um furto dentro do condomínio, a cobertura de roubo foi feita, ela se estende aos bens do condomínio? É uma coisa para ser analisada. O desentulho, se acontecer alguma coisa no seu apartamento, é garantido pela posse do condomínio? Também é uma coisa para se pensar. Equipamentos móveis e estacionários pode ser contratado para as áreas comuns, para ser contratado para propriedades do condomínio, ok? Anúncios luminosos. O condomínio tem aquele anúncio luminoso, bonito na fachada, né? A maioria tem aquelas entradas, aqueles arcos bonitos. Também pode ser feita a cobertura para esses itens, né? Que são proteções contra vendavais, contra tumulto, ou seja, você tem uma gama de itens que pode ser contratado dentro de um seguro condomínio. A garantia do síndico, ela está dentro das coberturas que estão disponíveis dentro de um seguro de condomínio. E cabe a você, como corretor, orientar o condomínio com relação à contratação dessas coberturas. E também objeto de arte. De repente, no condomínio tem alguns objetos de artes interessantes, algum quadro, alguma estátua, alguma coisa de valor e representativa, também existe a contratação da cobertura adicional. Porque dentro da básica, isso aí não está coberto. Tudo que eu acabei de falar são coberturas que podem ser contratadas de forma adicionais. É o que nós vamos ver no próximo vídeo. Te espero lá.